André é um modelo de evangelismo e serviço para o reino de Deus. Mateus 4,18, né, que é o texto base. E diz assim: e Jesus andando junto ao mar da Galileia, andando por onde? Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. André ele é muito mais conhecido pelo fato de ele ser irmão de Pedro, né, do que como aquele que estava junto ao ministério de Jesus. Sempre ele era citado como irmão de Pedro, talvez pelo fato de ele ser mais jovem, né? Mas era um homem que certamente ele tinha sede e busca pelo conhecimento da palavra do Senhor. Antes dele poder ser discípulo de Cristo e depois se tornar apóstolo, ele já seguia ali ouvindo os ensinamentos de João Batista. E é como se ele estivesse ali sempre conectado, sem perder, né, nenhum momento daquilo que estava sendo ensinado. Uma característica inicial aqui importante é que André, ele é um nome grego. Provavelmente pela influência do povo grego naquela região, né, os seus pais colocaram esse nome nele, o nome grego, né, que era habitual também naquele momento. É igual hoje em dia. Nós aqui, brasileiros, gostamos muito de poder colocar nome americano nas crianças, né? Ou criar palavras que são aí do inglês e traz para a gente, né? Então, assim, acaba que as pessoas vão criando esse hábito por achar bonito, não tem problema. Então, André é um nome grego, mas alguém que estava ali intimamente, né, ligado e buscando ali as raízes, né, do povo judeu. Ele, como um grande, né, ele buscava os conhecimentos ali que vinham da água da fonte que João Batista assim estava pregando. Em dado momento, ele vê um episódio que vai transformar a sua vida. Aquele do qual João Batista anunciava, ele se coloca de frente para ele. E ele fala que esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? É como se fosse a resposta lá do Moriá, quando Abraão vai levar seu filho Isaque para poder ser sacrificado, e ele pergunta assim: papai, tem lenha, né? Estamos prontos para poder fazer fogo, temos o altar, mas cadê o cordeiro? Aí é como se João Batista, quando visse Jesus vindo até ele, ele fala: ali está o cordeiro, é esse que vai tirar o pecado de toda a humanidade. André, pelo fato de ele conhecer as histórias, ele provavelmente, né, eu estou contextualizando para o nosso momento aqui, ele começa a querer saber mais, ouvir mais. Por isso que ele é conhecido como o primeiro discípulo de Cristo. Por quê? Porque ele é que vai começar a contar para as pessoas essas boas novas, né? Aí vão dizer aí que João, né, e ele estavam ali aos pés de João Batista. Mas aquele que a Bíblia deixa transparecer para a gente, que começa a contar, conhecia o Messias, chegou o Messias, foi André. E ele conta ali no primeiro momento para o seu irmão Pedro, né, aquele que teria maior relevância no ministério de Jesus, mas ele veio pelo braço de um homem. Quando estava estudando sobre essa mensagem, eu comecei a pensar em grandes homens de Deus que foram levantados ao longo do tempo, né, que foram sendo levantados, e eu comecei a imaginar, nossa, será que aquele que ganhou algum desses grandes pregadores, né, como por exemplo Billy Graham, ele sabe que um dia ele foi canal de Deus para poder ganhar aquela pessoa, e se souber, quanto orgulhoso ele ficou pelo fato de saber que através de uma palavra dele, né, que Deus usou essa pessoa, porque não somos nós pastores, pregadores, evangelistas, que convencemos da verdade, mas sim o Espírito Santo de Deus. Mas eu acho que gera pelo menos um pouco de orgulho, de saber que aquilo que a gente está fazendo como obra do Senhor, né, está gerando frutos em prol do reino de Deus. Por que eu faço essa abertura aqui para vocês? É porque nós temos uma missão como um todo aqui, né, para a evangelização da palavra de Deus. E muitas vezes achamos que isso não é conosco. É apenas com o pastor que está aqui no púlpito com grande responsabilidade, né, ou com aquele pastor das células, né, dos pequenos grupos, ou do grupo familiar, como é chamado aqui da igreja, e acha que essa responsabilidade não é sua pelo fato de você ser apenas um frequentador. Onde Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos nós temos alguém, né, que não segue a esse Jesus ainda, ou que talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor. Então a missão da pregação da palavra de Deus, ela é para todos nós, independentemente do contexto social que você esteja inserido, da sua família, do seu idioma, né, do seu lugar de nascimento. O importante é que você fala. Olha só,
tive um encontro com o Messias transformou a minha vida, eu me sinto amado, e você precisa também conhecer e desfrutar do que essa presença de Jesus ela tem para as nossas vidas. Essa é a mensagem principal da cruz. Ou seja, a gente tem que fazer discípulos, a gente tem que pregar a palavra de Deus, para que a gente possa estar com as pessoas que a gente ama, né, na eternidade com Ele. Amém, meus irmãos? E aqui diz o seguinte na introdução, né? André, irmão de Pedro, pode não ser o discípulo mais mencionado nas Escrituras. Ele foi mencionado, né, por 12 vezes, a revista que fez esse estudo aqui, por 11 vezes nos Evangelhos e uma vez, está certo, no livro de Atos. Mas sua influência ela é profunda e marcante. Foi ele quem levou Pedro a Jesus, está lá em João 1, 41 e 42, quem apresentou o menino com pães e peixes, né, na multiplicação lá, para mais de 5.000, lá em João 6, 8 e 9, e quem conduziu os gregos que queriam ver o mestre, está lá em João 12, 20 e 22, né, quando Filipe fala, não consigo entender o que esse pastor estava falando, mas eu acho que eles querem ver aqui a Cristo, e ele vai e conecta os gregos aí a Jesus Cristo. André é o retrato do discípulo que evangeliza com ações simples, mas decisivas, né? Outro ponto aqui de introdução diz o seguinte: André nos ensina que o evangelismo começa com atitudes simples e corações dispostos. Representa o discípulo relacional que reconhece que encontrar o Messias é só o começo, pois o verdadeiro chamado é levar os outros até Ele. É interessante que a gente acha que tem um momento correto, né, para poder evangelizarmos, onde na verdade, talvez a sua vida, o seu andar, o seu vestir, o cuidado que você tem com seus filhos, com o seu matrimônio, ele não só pode ser, mas é um trabalho também de evangelismo. As pessoas são tendenciosas a seguir pessoas como modelos, né, que tenham ali, eu falo, um cheiro de Cristo. Às vezes nem sabe que a transformação é a pessoa ser salva em Cristo Jesus. Mas pessoas diferentes, elas tendem a ser seguidas, copiadas e imitadas. Por que André, ele teve assim, nesse primeiro contato com Cristo, querer seguir a Cristo? Porque ele já sabia quem era ele. João Batista tinha trazido talvez diversos ensinamentos. Ele conhecia ali o Pentateuco, ele conhecia aquilo que os profetas profetizaram ali no Velho Testamento. Quando ele começa a ver que na frente dele estava aquela pessoa que ele tanto almejava, ele vai, larga tudo e quer seguir. É como se João Batista passasse o bastão dizendo o seguinte: vocês dois que me seguiam antes, agora vocês precisam seguir a ele. Por quê? Porque é ele que eu estava anunciando. E se ele que eu estava anunciando chegou, segue ele agora. E eles tomam essa decisão. Só que tem um detalhe: como é que era o ministério de João Batista? Igreja confortável, ar-condicionado, estacionamento garantido, salinha para as crianças com janta servida. Era assim que era feita? Onde é que ficava aí a igreja de João Batista? Alguém lembra aí, pode me ajudar? No deserto. Sabe outro ponto importante? Ele servia em prol do reino, né? Aí a turma fala assim: João ele escolhia comer mel, gafanhoto, o que mais? Porque ele queria ser saradão, né? O enviado por Deus, ele não escolhe o que come, a hora que dorme, nem para onde vai. Porque servir a Jesus, eu mortifico a minha vida, a minha carne, todos os dias em prol do reino de Deus. Porque quando eu encontro Jesus, eu tenho um novo nascimento, um nascimento de uma vida em abundância para a minha vida, e meu desejo é sempre para Ele, por Ele, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Então aprendam isso. Muitas vezes a gente reclama da vida, reclama de qualquer coisa, mas não temos às vezes um tempo sequer para poder falarmos de Jesus para ninguém. Aí você se torna uma pessoa resmungona, reclamona, que ninguém quer nem chegar perto de você. Jesus só foi visto à distância, mas tinha alguém que proclamava o seu evangelho, falando que o reino, né, estava chegando. Quando a gente tem um encontro com esse reino, a gente não quer largar ele mais nunca da nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, 3 coisas. Ele é o caminho porque só ele nos reconecta com o Pai. E ele nos reconectou com ele. O véu do templo se rasgou de alto a baixo.
Ele é a verdade porque ele é o cumprimento das promessas de salvação para a nossa vida. E ele é vida porque estávamos mortos no pecado. Aleluia. E ele nos comprou, nos resgatou, né? Como filhos adotados, escolhidos por ele, para poder fazermos a obra dele aqui na terra e passarmos com ele a eternidade no céu, como promessa para a minha vida e para a tua vida. E eu queria nessa abertura aqui, já conclamar a todos vocês, para sermos aqui um grande exército do Senhor, para a pregação da palavra de Deus. Pouco importa se você fala muito ou pouco, se fala alto, como eu falo às vezes, ou se fala baixo. O importante é que você esteja conectado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, para que você possa fazer a obra do Senhor. E a obra do Senhor, meus irmãos, não é apenas abrir um templo como esse, né? Criar todo um trabalho de estruturação, mas sim você falar desse Jesus, independentemente do ambiente que você está inserido. Isso é uma missão minha e sua. Então, mesmo nos bastidores, assim como foi André, aprenda a fazer a obra do Senhor. E eu queria que isso pudesse estar ardente dentro de você, e que hoje você pudesse já praticar. Ao sair daqui, liga para alguém e fala assim, ó: Jesus te ama. Se encontrar com alguém na rua, fala assim, ó: Jesus morreu na cruz por amor da sua vida. Não sei, cria uma estratégia, mas fala desse Jesus para todas as pessoas que você se conectar, ver, ou que estão no seu ambiente social, empresarial, seja o que for. Mas eu peço que em nome de Jesus, que todos vocês possam ser tocados por essa chama ardente para a evangelização e pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Provérbios 11:30 diz o seguinte: o que ganha almas é sábio. Tem alguém sábio aqui? Faz assim com a mão. Tem alguém sábio? Então ganha almas aí, tá certo? Vamos ganhar almas, tá bom? Nessa mensagem veremos que ser relevante no reino de Deus não depende de fama, mas de fidelidade. André é o exemplo de que um simples vem e veja, né? Ele encontrou o Messias e falou: Pedrão, vem e veja, é o Messias. Pode transformar destinos eternos. Primeiro ponto aí da revista diz o seguinte: o homem e seu contexto. Ele vai falar, né? André, de origem grega, significa corajoso ou viril. André, apesar de ser mencionado entre os primeiros discípulos, não fazia parte ali do círculo íntimo que acompanhava Jesus. Deus, ele sempre vai chamar alguém ocupado para poder fazer a obra dele. Então André, ele tinha uma profissão, né? Ele era pescador. Coincidência ou não, ele chama eles agora para serem pescadores de quê? De homens. Olha o que diz Jeremias 16:16. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, a parte A, os quais os pescarão, né? Abacuque 1:15. Ele a todos levantará com anzol, apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredoura. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Devagarzinho sai, né? Aí Mateus, quando há o convite, né, para Pedro ali e para André, ele fala o seguinte, Mateus 4:18-19. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. O que é interessante é que talvez eu possa passar aqui a manhã inteira, virar tarde, noite e madrugada, lançando a rede ou o anzol para cada um de vocês. E vocês não queiram, né, vir. Vocês vão sempre talvez correr, natureza pecaminosa. Mas quem convence da verdade é o Espírito Santo. A semelhança aí ela é gritante. Os peixes não querem ser fisgados, mas às vezes vão para alguma isca ali e são fisgados. A gente, com essa missão de sermos pescadores de homens, a gente lança o quê? A palavra de Deus. O Espírito Santo convence e você volta para Jesus. É por isso que, independentemente da situação, eu preciso lançar o anzol. Eu preciso lançar a rede. E você precisa entender e ter essa compreensão de que você é um pescador. Eu e você somos pescadores. Por quê? Porque ainda hoje tem peixes que precisam ser pescados para onde? Para Ele. É por isso que quanto mais pescadores existirem, mais
talvez, porque quem convence é o Espírito Santo, mais vidas tenham para Jesus. Mas que se não há quem pregue, como crerão? Se não há quem pregue, como crerão? Ou seja, é minha responsabilidade e sua também a responsabilidade desse trabalho aí de evangelização, né? E outro ponto aqui importante. Quando você pega ali todo o estudo em relação a esse contexto da escolha dos 12 apóstolos, você vai verificar ali talvez uma cronologia. Você vai verificar que Jesus ele tinha não só os 12, e é errado pensar dessa forma, mas ele tinha muitos outros discípulos, até que ele parou para poder escolher os 12. E quando você pega os 12 que foram escolhidos por ele, talvez o que melhor ali tivesse um contexto de uma aparência para poder cumprir uma missão de evidência, fosse aquele que o traiu, Judas, pelo fato do conhecimento das pessoas que ele tinha, né, de quem ele representava. Mas outros, talvez pessoas sem nenhuma relevância ou significância, né, se possamos assim dizer, para aquele contexto. E todos eles pessoas jovens, provavelmente ali com menos de 20 anos ou até 20 anos. Existe uma passagem quando Jesus fala, para poder pagar o tributo, né? Fala assim, paga o meu tributo e o seu. Ou seja, dele de Pedro. Pedro já tinha mais de 20 anos, porque os tributos naquela época eram pagos a partir da idade. E os outros não pagaram tributos. E às vezes você olhando que é a sua experiência que vai lhe fazer o cara, ou a coroa, né? Né, pastor Leandro? Para poder fazer a obra do Senhor. Mas Jesus ele vai escolher as pessoas que normalmente estão trabalhando em alguma coisa, mas ele vai olhar não pela aparência, mas pelo coração. Por quê? Porque ele não está preocupado com a tua capa, não. Está preocupado com quem você é externamente. Lembra que do coração é que vem todas as coisas? Lembra de Davi? Até o profeta foi enganado, quando foi levar o óleo para poder despejar na cabeça do próximo rei de Israel. Ele olhou primeiro os valentes de guerra, ou seja, perfil de Saul, grandão, fortão, varão de guerra. Ele foi lá, Samuel, vou seguir o mesmo quê? Padrão, fortão, varão de guerra. Jesus, ou melhor, Deus fez com que todos os irmãos passassem na frente dele e deu uma lição para ele gigantesca, de que ele não está preocupado com a força física, mas sim com o coração. Porque quem tem um coração disponível e entregue a Deus, pode vir qualquer situação, qualquer dificuldade, e ele vai continuar e vai permanecer fiel a Ele durante toda a sua vida, em o nome de Jesus. Por isso, que talvez você não se ache competente ou capaz, mas você é sim em nome de Jesus. Porque se você veio à terra, Deus permitiu que você fosse o espermatozoide campeão, que entrasse no óvulo, para você poder ser gerado, é porque existe um propósito sobre a sua vida. Então pare de achar que você não é capacitado, que você não está pronto, que você não sabe falar, que você não sabe orar, porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do tempo que Ele quiser. Eu lembro que em Recife a gente tinha um amigo adolescente, que ele buscava muito o batismo com o Espírito Santo. E na igreja ele não era batizado. E ele tinha muito medo de que o batismo viesse quando ele estivesse em algum ambiente público, ou no ônibus, né, ou na faculdade, na escola. Mas ele sempre buscou de forma fervorosa. E ele conta para a gente que num belo dia, ele estava no ônibus lotado. E ele sempre orando, né? Senhor, me cobre com teu sangue, abençoa a minha família. Orando, orai sem cessar. Ele disse que do nada ele começa como uma metralhadora a falar. E ele chorando, ele sorrindo e falando, né, batizado ali em línguas, né, com evidência em línguas ali. E eles não conseguiam parar e as pessoas começaram a orar. Tinha outros crentes no ônibus também. O povo começava a dar glória a Deus e aleluia. E o povo também disse que foi um fogo no ônibus. Ele disse que ele foi batizado, a vergonha passou. E de lá para cá eu conheço ele até hoje. Prega a palavra de Deus, busca com muita sede. Eu não sei se você é batizado com o Espírito Santo. Se não for, busque. E possa ser que esse exemplo aconteça com você também publicamente. Mas o importante é que o nome dele venha a ser glorificado. Amém, meus irmãos? Curiosidades bíblicas, né? Betsaida significa casa da pesca. Era uma cidade pesqueira com forte influência grega e judaica, onde viviam ali Filipe, Pedro e André ali também. Uma questão importante, tá? Às vezes a gente acha que Jesus estava passando assim e falou, opa,
Leandro, vem cá, me segue. Domingos, né? Domingos, me segue também. Não, não foi assim. Com certeza, por ser uma cidade pequena, as pessoas se conheciam. Então Jesus ele só inicia seu ministério ali com 30 anos. Quando ele vai até João Batista, ele foi ali batizado nas águas, recebe ali a pomba, né, como expressão do Espírito Santo, tem aquele grito, né, eis aí o meu filho amado em quem me comprazo, e depois o próprio Espírito leva ele para ser tentado aí no deserto. Às vezes você não consegue entender a cronologia das coisas. Com certeza, Jesus comprava peixe, então ele já ia num lugar específico para poder buscar peixe. Então ele sabia quem eram aquelas pessoas. Com certeza Jesus já observava quem eram os discípulos de João Batista. Por quê? Ele sabia que se as pessoas eram discípulos de João Batista, é porque conheciam a verdade e ele era a verdade. Ou seja, já estavam sendo preparados por alguém que antecedeu a chegada do Messias, João Batista, que fez o anúncio, para poder o quê? Preparar o momento para a pregação e evangelização da palavra de Deus. Por que eu falo isso? Talvez algo grande não se concretize através da sua palavra, mas a sua palavra vai chegar em alguém que talvez realize algo grande em prol do reino de Deus. Mas o importante é que vocês estão conectados. Esse ministério esse ano faz quantos anos? Alguém pode me ajudar? Quanto? Pastor, todos os fundadores estão presentes na igreja até hoje? Ou seja, alguém abriu espaço para que eu e você pudéssemos estar aqui. Com certeza nem sempre foram cadeiras confortáveis como essas, né? Só de eu estar aqui em 10 anos, eu vi esse som ser trocado pelo menos 2 vezes em 10 anos. Alguém investiu. Não existia essa parte aqui de baixo. Isso aqui foi uma extensão que começou a ser feita em alguns eventos da igreja. Depois foi visto que é legal e foi adaptado ao ambiente, né? Antes, se trouxesse para uma Assembleia de Deus iluminação, seríamos chamados de hereges. Jogo de luz, nem se fala. Bateria, gente. Bateria, meu Deus. Eu sou de Assembleia tradicional. Bateria, se batesse certos toques ali, já mandava parar na hora, no meio do culto. Ou seja, as coisas vêm em andamento. Por quê? Não é que o evangelho de Deus ele está sendo mudado, mas é porque a gente vai percebendo que tem coisas que são para a geração. E tem pessoas também, esse é o ponto que eu quero que vocês cheguem, que vão preparar talvez caminho para outras pessoas chegarem. Se você pegar todo o estudo de Gênesis, até o momento que Jesus veio ao mundo, houve uma preparação. E posteriormente à morte de Jesus, a gente ainda continua falando de Jesus, porque existe uma preparação agora para a segunda vinda de quem? De Jesus, o Messias, para que eu e você possamos chegar na etapa final do plano da redenção, que é viver a eternidade com Cristo Jesus, adorando a Ele de dia e de noite. Se é que lá vai ter noite, que não vai, né? Porque lá fala que se a luz por excelente está presente, que é Jesus, lá não haverá trevas, lá só haverá luz. Então, para aqueles que não gostam de dormir, lá é o lugar especial para você, que vai ser só o clarão da luz de Jesus, que vai invadir a minha vida e a sua vida. Amém, meus irmãos? Busca espiritual e encontro com o Messias. André era inicialmente discípulo de João Batista. Ao ouvir João declarar que Jesus era o Cordeiro de Deus, prontamente o seguiu, revelando sua sede espiritual e discernimento. É impressionante como hoje nós temos a facilidade de termos Bíblia na palma da mão, num tablet, num computador, num celular. Qualquer lugar que eu vou de livraria, eu consigo comprar. Não precisa só ser livraria cristã. Na verdade, você vai na Americana, hoje tem Bíblia. Em tantos outros lugares, tem mercado, tem setor de livro, tem Bíblia também. E as pessoas ainda têm dificuldade de lerem a palavra de Deus. Por quê? Porque não tem sede. Quem tem sede busca incessantemente saber detalhes sobre quem é esse Cristo. André, ele tinha tanta sede, estava tão atento, quando ele ouviu a voz daquele que estava discipulando, né, de João Batista, falar que eis o Cordeiro de Deus, ele já teve mais curiosidade de quê?
de poder agora querer escutar do próprio Cristo do porquê que ele era esse cordeiro. E não só teve um encontro com Jesus, porque é impossível ter um encontro com Jesus e não querer falar desse Jesus para as pessoas que estão ao nosso lado. Tem muita gente que talvez ouviu falar de Jesus, mas quem tem um encontro pessoal e marcante de quem é esse Cristo, ele só tem vontade de fazer as coisas conforme a palavra dele. E quer contar para todo mundo de quem é esse Cristo. André aqui, ele tinha sede. Tinha tanta sede que ele falou: João, tchau, estou indo para aquele que tu anunciou, e agora eu quero aprender ali com ele. Olha o que diz Mateus 7,8. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Curiosidade bíblica: André é o primeiro discípulo registrado nas Escrituras a reconhecer Jesus como Messias e agir em conformidade com esse entendimento. Eu coloquei aqui um resuminho para vocês, que diz o seguinte, ó. André e João eram discípulos de João Batista, né? Jesus discipulou os dois. André chamou Pedro, Pedro chamou Filipe, e Filipe chamou Natanael. Olha só, 4 já. Então, resumo cronológico: início do ministério, batismo por João e tentação no deserto. João, capítulo 1, tá? Segunda etapa aqui do ministério de Jesus, chamado de alguns discípulos, né? Como André, Pedro, João, Filipe, Natanael, está lá em João já, capítulo 1, do 35 ao 51. Aí agora vem a escolha oficial dos 12 apóstolos, está lá em Lucas 6, do 12 ao 16. Todos tinham menos de 20 anos, já expliquei para vocês isso. E depois ele vai e envia os 70 discípulos, está lá em Lucas 10:1, do qual os 12 apóstolos, agora como líderes, como cabeça desses discípulos, juntamente com Jesus, ainda sendo discipulados por ele, começam agora a evangelizar, a fazer milagres ali, do que se refere a essa pessoa do Cristo Jesus. Se você ler talvez um único evangelho, Mateus, você não tenha todas as afirmações, ou entenda uma ordem cronológica. Por isso que é importante você ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembra da musiquinha? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E aí vai, né, gente? Então, tenha compreensão. E Atos também vai completar. É tanto que André, ele é citado também em Atos, na persistência da fé. Existia uma promessa deixada por Jesus sobre o batismo com o Espírito Santo. E ele fala, opa, dá uma pausa, começa a buscar, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a Bíblia fala que André perseverou, né, pastor Carlos? Ele aguardou lá também. Olha só, chamado ao discipulado e obediência imediata. Logo após conhecer Jesus, André e Pedro são chamados a se tornarem pescadores de homens. A resposta foi imediata, revelando prontidão espiritual e já alguma familiaridade com a missão de Jesus. Lembra que eu falei que ele estava sempre atento lá com João Batista? E quando ele viu a voz anunciando, apontando que era Jesus, ele já seguiu com sede. Assim temos que ser eu e você. Não tem como você sair daqui depois de uma mensagem dessa, não do Flávio, do Espírito Santo, guiado aqui, por essa revista escolhida, pela nossa igreja, na pessoa do pastor Carlos, e você não tem essa sede pelo Evangelho, porque você está conhecendo detalhes da verdade. Quando eu conheço detalhes da vida de alguém, e esses detalhes são positivos para a minha vida, eu quero estar perto dessa pessoa. Quando você foi enamorar-se, o homem da varoa, a varoa do varão, você queria estar sempre perto ou distante? Conta as horas, não é? Para poder ouvir o quê? A voz dela. E por que você, como servo de Deus, não tem sede de poder querer ouvir a voz de Deus falando com você? Só tem tempo para o trabalho, para a criação dos filhos, para qualquer coisa, mas não tem sede de ouvir a voz de Deus. Como é que eu escuto a voz de Deus, pastor Flávio? Lendo a palavra de Deus. Olha só, palavra de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Vai ler a palavra dele. Pastor, se não for igual eu estou ouvindo o senhor, não quero. Ih, ficou difícil, hein?
E quem falou que ele tem a obrigação de poder gritar no teu ouvido? Hã? Lembra que a glória é dele? Quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Ele não vai ficar atendendo menino, menina mimada, birrenta. Só paro de gritar quando me der o chocolate. Não, gente, é reino de Deus. Lembra de João? Para fazer a obra, tinha uma igreja no deserto. Sabe por que a igreja de João era lotada? Sabe por quê? Porque tinha a palavra dele. Hoje tem muita igreja bonita, majestosa, som de excelência, cadeira confortável, parquinho para as crianças, não é nem salinha, é parquinho, mas tudo vazia. Sabe por quê? Porque não tem a palavra de Deus. Quem é servo de Deus, ele busca a palavra de Deus, porque é a voz de Deus que nos direciona e nos guia como palavra de verdade para sermos pessoas melhores nessa terra e para chegarmos no céu. É a palavra. Por isso que essa igreja tem tanto cuidado com as pessoas que sobem nesse altar, porque tem que pregar a palavra de Deus. É por isso que tem tanto cuidado com as pessoas que vão ser ali, estar como cabeças, como exemplo, porque tem que pregar e ensinar a palavra de Deus. Não pastores do YouTube, mas pastores que têm vida e que pregam a palavra de Deus, porque só ela liberta. Olha o que diz aqui, ó, Mateus 4, 19 e 20. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Tem gente que fala assim, ó, pastor, só vou evangelizar quando eu limpar a casa, deixar cheirosa, organizar tudo, deixar o jantar dos meninos, fazer tudo, agora eu vou. É comum, é correto você fazer tudo isso. Mas será que nunca tem tempo para poder fazer a obra do Senhor? Aí, culto de quarta-feira, vem pouquinha gente, porque o povo agora tem uma expressão, né? Crente domingueiro. De segunda a sábado é tempo para a família. E o dia do Senhor é apenas o domingo, né? Agora é essa febre agora. Acaba tudo quanto é culto, para poder ter tempo para a família, diversão, tudo que for, né? Mas ninguém quer fazer a obra do Senhor. Por quê? Eu lembro quando você vai estudar as histórias da Europa, do quanto o pessoal lutou para poder ter a liberdade de poder fazer culto a hora que quisesse, o dia que quisesse, de forma pública. Aí começaram lá alguns movimentos de poder fazer o quê? Parar de fazer a obra do Senhor. Aí agora você não encontra mais igreja na Europa. Eu tive o privilégio de poder conhecer Roma, estava lá num domingo, fui procurar uma igreja para poder ir lá, e quem disse que achava essa igreja? Até as igrejas católicas, né, milenares, se possamos assim dizer, vazias igrejas, mal tinha o padre, o coroinha e os turistas tirando foto da igreja. Adorar que é bom nada, por quê? Por causa desses movimentos, acaba tudo, fecha tudo, é os crentes domingueiros. Eu e você precisamos da voz do pastor, porque é o pastor que vai nos repreender e vai nos ensinar também conforme na palavra da verdade. E nós temos essa necessidade de dependência. Por isso que é importante a comunhão dos irmãos, porque se eu cair, um estende a mão e me levanta. Por isso que é tão importante a comunhão. O que o Covid tentou fazer conosco? Nos afastar uns dos outros, para que a gente pudesse perder a comunhão, esse elo que nós temos aqui. O mundo inteiro perdeu. Se um familiar tivesse viajado, não podia mais voltar, ia ficar longe, pai, mãe de filhos e vice-versa. Por quê? Entre a gente, nós temos uma linguagem de conversa, e essa linguagem está alicerçada em quem? Na pessoa de Cristo Jesus. Por isso que mesmo em tempos de dificuldade, a gente vai o quê? Ajudar uns aos outros. Kraus, está difícil? Vamos junto, cara, estou contigo. Né? Agora temos o grupo de oração do monte, né, Kraus? O grupo está só crescendo, hein? Estou acompanhando lá. Cadê os homens de verdade aí? Eita, vamos de novo, né, pastor Salmo? Gente, vamos lá, vamos ensaiar. Quando eu falar, cadê os homens de verdade? Vocês falam assim, aprenderam? Vamos lá, 1, 2, 3. Cadê os homens de verdade? Ah, bênção. Quantos estavam aqui na última terça-feira? Faz assim com a mão. Chegou diferente em casa, irmã, ele? Mudou um pouquinho, não? Hã? Gente, nada contra legendário, mas nossa igreja tem um trabalho tão legal com os homens e que ensina a palavra, a verdade, viu? Se você veio terça-feira, você sabe. Você aprendeu o papel do homem como sacerdote do lar, como homem em meio à sociedade, como pai, né?
e como marido. Irmã, se ele teve terça-feira e não mudou, fala comigo que eu puxo a orelha dele depois, tá? Vamos aqui o texto. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Discipulado exige que o seguidor coloque a vontade de Deus acima das suas próprias vontades e abra mão das coisas mundanas para seguir a Jesus. João 15:16. Não fosseis vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Imagina a ansiedade, hein? Juntou ali uma galera, cerca de 70 pessoas. Aí o cara fala, eu sou mais capacitado. Eu falo, não, sou eu. Não, mas só são 12. Não, então eu e você, a gente está junto dessa lista aqui. Imagina o The Voice. Cadê o Jó? O The Voice lá, né, poder escolher quem são os selecionados. Só que era Jesus que escolheu os seus 12, que iam cumprir, né, como braço estendido, a missão do Cristo aqui na terra. Aí ele pega os menos prováveis, os improváveis. Ei, eu e você somos improváveis. Mas Jesus acreditou em mim e você para propagarmos a mensagem do Evangelho dele aqui na terra. Olha só a sua responsabilidade. Ou seja, você tem valor sim. Alguém pode até ter dito que você não tem valor. Às vezes porque não sabe falar, não tem uma oratória, uma retórica bonita. Mas você tem valor. E esse valor foi pago com sangue na cruz do Calvário para a salvação das nossas vidas. Glória a Deus. 1.4, perseverança e ministério pós-ressurreição. André permaneceu fiel após a ressurreição de Cristo, fazendo parte do grupo que aguardava a vinda do Espírito Santo. Atos 1:13. Vou encurtar aqui, entrando, subindo para o cenáculo. Aí estava lá, Pedro, João, Tiago e André. Atos 1:14. Todos perseveravam, unânimes em oração. Existe um elo entre nós como povo de Deus, que é a oração. Quando 2 ou 3 estiverem ligados na terra, será ligado no céu. Olha só, 2 ou 3, número pequeno. Por quê? Porque a gente tem que estar conectado, ligado uns nos outros. O que é que nos faz sermos seguidores de Cristo? Alguém pode me ajudar? Dá um grito aí. Hã? Ajuda aí. Cadê os homens da voz forte? O que é que nos faz sermos seguidores de Cristo? Vamos lá. Ninguém quer dar um chute aí, não? Pode falar, gente, sem medo. Você sabe, eu sei que você sabe. Aqui é a Escola Bíblica Dominical, maior curso de teologia do mundo. O que é que te faz? Se você guarda os princípios de Cristo, você é conhecido como seguidor de Cristo. Se você fala como Cristo, você é seguidor de Cristo. Se você vive como Cristo andou aqui na terra, você é seguidor de Cristo. Se você prega o Evangelho do reino, você se porta como seguidor de Cristo. Então existem características que estão entranhadas em mim e você. Se você ora a Ele, é porque você acredita nele, então você tem essa característica de seguidor de Cristo. Se você tem sede pela leitura da palavra de Deus, por cada vez aprender mais, porque ela se renova a cada manhã, porque você tem traços, características, né, de seguidor de Cristo. Então nós temos semelhanças que nos fazem sermos conhecidos como quem? Como cristãos ou cristões? Cristãos, né? Amém, meus irmãos? Vamos para frente aqui, tópico 2. O evangelizador. Pastor, mas ele evangelizou quem? A Bíblia não cita, não fala dele. E quem falou que o evangelismo ele só está ali disponível para quem está no altar? Vocês sabiam que nós temos um trabalho aqui às segundas-feiras? Segunda-feira de manhã, né, de oração, Gustavo? Toda segunda às 6 da manhã, nós temos aqui um trabalho de oração fantástico, onde as pessoas fazem corredor aqui na Ricardo Paranhos, para poder seguir para o seu trabalho. Depois tem uma oração por alguém da nossa igreja. Tem homens que vêm, mulheres que vêm, para poder vir e trazer uma palavra de ânimo. Jesus te ama. Posso orar por você? Pode, ora, segue a vida. E tem pessoas que já estão voltando. Elas recebem a bênção e estão voltando para os cultos dessa igreja. E já teve gente entregando a vida a Jesus. Fruto de um trabalho de poucos homens que se juntaram, olharam a perspectiva
de um projeto para a pregação da palavra de Deus, abdicaram do seu sono profundo da noite e da madrugada, se levantam cedo, por quê? Porque tem sede por almas, porque tem sede da presença de Jesus, e entendem que toda criatura precisa não só conhecer, mas seguir e servir a esse Cristo que a Bíblia tanto fala. André apresenta Pedro a Cristo, ou seja, seu primeiro braço ali de evangelização, talvez sem ele mesmo saber, foi quem? Foi seu irmão. Aí tem pessoas que querem ganhar o mundo em missões, mas não conseguem evangelizar os da sua casa. Você não quer fazer missões, você quer fazer turismo. Ah, mas é para a África. E quem falou que a África não tem alguma coisa positiva para turismo? Já pensou conhecer as girafas, os leões, fazer um tour no safari? De bobo você não tem nada. Quem prega a palavra de Deus, ele começa pregando primeiro depois da sua casa, do seu trabalho, do seu bairro, e vão ampliando. Ou tu acha que Deus não vai te provar, para saber onde é que está teu coração? Primeiro você mostra capacidade e que está habilitado. Quem capacita é Deus. Mas e a vontade? Ele não vai te obrigar a fazer nada, é você que escolhe. Você já sabe da sua ordenança de poder fazer a obra do Senhor. Talvez até ele te aperte um pouquinho mais, porque ele te escolheu para algum chamado específico, mas a escolha vai ser sempre sua. Tem gente que sofre e permanece na sofrência, porque ele não quer atender o ID de Deus. Certa vez a pastora Dilma chegou lá no meu escritório, lá no Jardim Atlântico ainda. Nossa, quase 10 anos. Ela falou, olha, eu estou indo aí com uma profeta e uma pastora. Ela vai lá no vizinho, lá no André, e sentimos de Deus de aí também. Eu falei, opa, pode vir, mãe. Vem lá. Não imaginava que eu fosse apanhar tanto naquele dia. Aí chega lá a pastora Dilma, desse tamanho, né? Com a outra lá também. Aí eu ofereci um cafezinho, começa a conversar. Do nada a mulher levanta assim e fala, Deus me mostra aqui que está tudo muito organizado e bonito aqui, mas você está frio igual um iceberg. Eu falei, meu Deus, direta ela, hein? Deve ser discípula de João Batista. Sua vida espiritual está aqui, profissional está aqui. E fez assim com as duas mãozinhas. Se o espiritual sobe, o profissional sobe. Se o investimento for só no profissional, o profissional afunda. Porque você sabe que eu te chamei para poder pregar a minha palavra. Eu te permiti que você tivesse uma profissão, porque você me pediu uma profissão. Agora a tua prioridade tem que ser o reino de Deus. Dima estava lá do lado ouvindo isso. De lá para cá, meus irmãos, eu saí de Recife e falei, vou para a terra que manda leite e mel, Goiás, terra de rico. Deus me trouxe para uma igreja de rico também. Falei, vou nadar de braçada. Eu só busquei no início dos primeiros meses apenas, só a advocacia. Aí Deus levou duas grandes mulheres para poder me confrontar e me mostrar de que não é pela força do meu braço, não é pelo meu conhecimento, não é pelo anel no dedo, é pela vontade dEle, é pela porta dEle que Ele iria abrir, é pelos clientes que Ele mandaria para a minha vida. Por quê? Porque tudo é para Ele, no tempo dEle, para a glória dEle, contanto que o nome dEle venha a ser glorificado através da minha vida e da tua vida. Ei, aplauda o nome do Senhor Jesus, porque Ele está aqui. Romanos 10 e 14, como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Provérbios 11 e 30, o fruto do justo é árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. E olha só, quem foi que André ganhou para Jesus? Conversão de quase 3.000 pessoas no dia do Pentecostes. Cura de Enéas, um paralítico em Lida. Ressurreição de Dorcas em Jope. Recebimento de uma visão divina que o levou a pregar aos gentios em Cesareia. Autoria das epístolas que levam o seu nome, 1 e 2 Pedro. Ele, por poder dizer que tinha conhecido o Messias, ele aponta para o Messias e fala assim, Pedro, vem, bora comigo, vem conhecer, vem seguir também. Pedrão tinha todos os defeitos do mundo, parrudão, falador, arrogante, mas foi um homem de extrema relevância para a evangelização
de Cristo Jesus. Às vezes não vai ser você, mas vai ser a pessoa que Deus vai levantar através daquilo que você fala. E não precisa talvez ser um sermão de 50 minutos. Às vezes uma frase vai ser suficiente. Lembra quem convence é o Espírito Santo? Pois é, eu quero te encorajar para que você possa pregar a palavra de Deus a toda a criatura. Em todo lugar que você possa chegar a partir de hoje, você possa falar, nem que sejam palavras simples: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, em o nome de Jesus. E eu passo aqui para a finalização da mensagem, né? A André lhe apresenta um jovem a Cristo, multiplicação dos pães e peixes, né? Vocês conhecem aí a história. André apresenta os gregos a Cristo, já falei também sobre isso no início, né? E a importância de fazermos aí Cristo conhecido. Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 2 Coríntios 5:20, né? Parte A, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Salmo 96:3, A, anunciai entre as nações a sua glória. E eu termino aqui com o texto aqui de 1 Coríntios 9:22, que diz: fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Que você possa perseverar nesse evangelho até o fim da sua vida, precisando, se necessário, se fazer de fraco, para que outra pessoa possa vir para esse reino, o reino de Deus, que nos trouxe salvação na pessoa de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos.